Olá, saudações filosóficas, Convida 19, episódio 8. Hoje a conversa é com um filósofo, André Martins, que daqui a pouco está chegando aí. Olá, Jaque, boa noite. Boa noite, João, que bom te ver aqui. Tamara, que bom. Saudações para todos. Oi, Cíntia, boa noite. O André já daqui a pouco está aí, né? Então hoje, quebrando um pouco a tradição, né? Quer dizer, tradição, imagina, oitavo episódio, não chega a ter uma tradição. Mas a ideia é conversar com pessoas que não fossem da área da filosofia. Mas eu consegui, conversando com o André, ele aceitou o convite, o professor André Martins, e aí foi irresistível fazer essa conversa com ele, né? Então agora ele chegou, vou colocá-lo na nossa. Então o André está conectando, vamos torcer para que não tenhamos problemas de internet. Salve, André, boa noite, Salve, bom boa te noite. ver, obrigado. Igualmente, obrigado pelo convite. Tava comentando aqui que quando eu pensei nesse projeto, a ideia era conversar com pessoas de áreas diferentes da filosofia. Mas depois que Aham. você aceitou meu convite, eu achei legítimo que rompesse com esse projeto inicial. Afinal de contas, é importante também romper com certos dogmas, né? Aham, aham. Ah, E, bacana. é, e também contar para você e para as pessoas que estão vindo pela primeira vez que quando eu pensei nesse modelo, eu vinha fazendo uma live que eu chamei de quarentena filosófica na época e sentia muita falta de interagir com as pessoas, de conversar, né, Uhum. vendo as pessoas. Então, quando terminou o período de 40 dias, muito entre aspas, eu pensei nesse modelo, falei, vamos conversar com pessoas do meu círculo, né, de conhecimento ou não, para que tivesse esse tete a tete, né? Essa conversa Uhum. vendo as pessoas, que afinal de contas a gente está precisando, né? Pelo menos ver, né? Por isso que veio Uhum. esse Isso. projeto. E aí, obrigado Maravilha. por ter aceito. Né? A gente vai Prazer. percorrer aquele caminho que, aliás, também é inspirado. Também tem que falar isso para as pessoas que estão chegando, né? Porque assisti desde 2011 que eu acompanho você na internet, estudando muito com seus livros também. E uma vez você falou, eu estava comentando isso numa aula agora há pouco, uma vez você falando de Spinoza, né, falou do olhar dele para a existência humana como uma existência singular, ou seja, muito mais significativo como é que o mundo nos afeta singularmente do que uma ideia geral sobre o ser humano. Eu achei fascinante essa reflexão e esse roteiro que eu já te enviei, né, que começa pelas Uhum. perguntas dos afetos, tem essa sua contribuição aí na minha reflexão. Então, Uhum. tá contigo aí, você faz o caminho que quiser aí. Opa, legal. Bom, você me mandou o roteiro, né? Uhum. Eu segui o roteiro, né? Fiz o meu dever de casa aqui, né? Muito bem Aí você me aplicado. perguntou, pois é, você me perguntou quais os meus afetos alegres, né? E, enfim, aí, como é uma referência, né, ao conceito de Spinoza, na minha cabeça eu já recebi assim, alegria ativa ou alegria passiva, né? Ótimo. Então, bom, aí eu pensei, bom, eu vou pensar alegrias ativas bem singulares, né? E adorei essa lembrança que você fez, né? Dessa importância da singularidade para o próprio Spinoza, né? E isso é importante, inclusive, porque assim, no século do Spinoza e nos séculos seguintes, ele impactou muito a filosofia e a cultura em geral como um asceta. Né? O Deleuze, naquele livrinho dele, Spinoza, a Filosofia Prática, ele tem uma introdução onde ele pega o texto do Nietzsche, do Genealogia da Moral, da terceira dissertação do Nietzsche, e aplica para o Spinoza, né? E mostrando que se a gente mantiver o termo ascetismo, tanto para Nietzsche quanto para Spinoza, é um outro tipo de ascetismo. É um Uhum. ascetismo, que aí eu diria, de uma alegria ativa. Né? É um ascetismo cheio de prazer e não por uma negação da vida ou do mundo sensível, né? Ou do corpo. E, bom,
enfim, então eu acho interessante, quer dizer, o que me veio à mente quando eu pensei em alegrias ativas minhas, são alegrias que eu considero simples. E talvez seja justamente na singularidade, na simplicidade das coisas que a gente encontra as alegrias que mais nos preenchem, né? Bom, eu pensei, em primeiro lugar, cuidar dos meus filhos e conviver com eles, né? Estar com eles. Pensei em escrever artigos e livros, né? Isso é algo realmente assim, que me dá uma satisfação muito grande, né? Acho que dá para usar também um outro conceito interessante do Spinoza, que é hilaritas, que é a alegria que toma o corpo inteiro, né? E ao tomar o corpo muito inteiro, bonita essa ideia, muito bonita essa ideia. não é? Que bom que você Pois falou. é. Não é? Ao tomar o corpo inteiro, enfim, por definição já é uma alegria ativa, porque uma alegria passiva, nós somos só a causa parcial dela, né? Enquanto que se transformou numa hilaritas, né? Se tornou plena, porque é ativa, né? E realmente escrever me dá uma satisfação incrível. E é um outro ponto interessante, porque, bom, já que o início da entrevista, pelo menos, é um pouco biográfico, né? Eu vou dizer que desde muitos anos, enfim, muitos anos mesmo, né? Eu sempre tive uma curiosidade de saber assim, se quem escrevia muitos livros, claro, livros que eu considerava bons, mas me impressionava assim, a quantidade também, porque quando eu escrevia os meus textos era muito difícil esse parto, né? E eu queria saber, aí eu perguntei para amigos, para o Márcio Souza, que é um escritor brasileiro, que já foi presidente da FUNARTE, né, da Biblioteca Nacional, e ele falou que era muito sofrido, muito dolorido. Eu perguntei para o meu orientador de doutorado na França, o Clément Rosset, que é um filósofo que eu admiro, né, muito. Eu não lembrava que ele tinha sido seu orientador, que máximo. Foi meu orientador de doutorado, fiz doutorado pleno lá em Nice, na França. Ano passado, ele faleceu em 2018, 2019, eu dirijo uma revista na UFRJ, chama Trágica. Os 3 números de 2019 foram dedicados a artigos sobre o Clément Rosset. Tem um artigo meu lá também, e de estudiosos que estudam e admiram a filosofia do Clément Rosset do mundo todo, né, e de todos os continentes. Teve autor da África, enfim, vários autores franceses, belgas, dos Estados Unidos, enfim, foi um número bem bacana de artigos sobre ele. E ele também falou isso, né, que era um prazer gigante, imenso para ele e muito dolorido. Então, eu acho que é interessante, né, porque quebra um pouco também a ideia tradicional, né, de que os afetos estão isolados. Perfeito. Ou de que a felicidade é feita só de alegrias, né? Não, a felicidade é um conjunto no qual existe, né, o que o Spinoza vai chamar amor intelectualis dei, quer dizer, esse amor à vida, né, que é uma sensação e que inclui as dores, né? Certamente, enfim, e que tem, portanto, por incrível que possa parecer, muita relação, muita proximidade com a ideia do trágico em Nietzsche. Muito bom. Tem um artigo meu que eu acho que eu publiquei numa revista da PUC, aquela que nos faz pensar, se não me engano, no ano de 2000, onde eu aproximo o trágico do amor intelectualis dei do Spinoza. Bom, enfim. Então esse foi um segundo... Eu vou querer que você... O risco dessa nossa conversa é eu ficar pedindo para você me dê uma aula, né? Porque você fala coisa interessante e a ideia é fazer um roteiro biográfico mesmo. Eu tenho uma pergunta para você sobre biografia daqui a pouco, mas termina o... Opa, bacana. E aí o terceiro, né? Enfim, eu fiz uma lista grande, mas o terceiro tá na natureza, né? Eu, singularmente, pessoalmente, eu amo... Assim, nadar no mar, no alto mar, ir para as cachoeiras do Horto, cachoeiras em geral, praias, né, natureza de um modo geral, eu me sinto muito revitalizado. Bom, são esses 3. Espetáculo. Deixa eu perguntar sobre a escrita, porque eu sou professor de ensino básico e a sua fala sobre o prazer e a dor, ela é muito importante, porque eu acredito que seja possível que muitos alunos meus e de todos nós deixem de seguir possivelmente não diria uma carreira necessariamente, mas a fazer da escrita uma prática, porque talvez essa dor inicial acabe funcionando como uma barreira. Então acho que é importante você compartilhar. Você começou a escrever, como é que foi o seu processo de iniciar a escrever? Foi jovem? Como é que é isso?
Então, eu sempre gostei de escrever, né, de me expressar pela escrita. Quando e no ensino médio eu escrevia crônicas e participava dos concursos. Era uma escola grande, com 1.500 alunos no ensino médio, 1.200, enfim, uma coisa assim, bem grande. E participava dos concursos e ganhava os concursos. Enfim, independente de ser primeiro, segundo lugar, estava sempre no pequeno grupo de ensaios, de ensaios literários, né, de crônicas, que eram publicadas no livrinho anual da escola, né? Então, eu me sentia muito bem com aquilo e com aquele retorno, e gostava de escrever poesias também. Aí, na faculdade, um escritor famoso, enfim, não vou citar o nome porque o exemplo que eu vou dar é negativo e ele é muito querido pelas pessoas em geral. Ele foi péssimo no sentido pedagógico. Ele arrasou com os meus textos, arrasou. E aquilo, infelizmente, devia ter 17 anos, acho, me fez muito mal, né? Muito mal. E eu parei, bloqueei totalmente, assim. E aí eu voltei bom, aí escrevia, claro, trabalho de faculdade e tudo mais. Eu voltei a me deparar com uma escrita autoral e me dava prazer no TCC, na monografia de fim de curso. Foi orientado pelo Márcio Tavares da Amaral, que tinha, não sei se ainda tem, uma coluna no jornal muito boa, né, muito interessante, um filósofo, né, psicanalista também. E para escrever esse texto, eu me isolei, não nas montanhas, talvez devesse ter me isolado nas montanhas, me isolei na praia. Aí, o sol, todo mundo indo na praia, eu trancado em casa ali para perseguir aquele desejo, né, aquele objetivo de escrever. Foi muito doloroso, muito dolorido, assim, né? Depois também fui para a casa do meu padrinho, fiquei lá isolado, enfim, foi realmente muito doloroso. Fiquei satisfeito com o texto, com o resultado, assim como estava satisfeito com os textos que eu escrevi ao longo da graduação, mas enfim. E aí fiz um projeto para entrar no mestrado, meio que emendei para o mestrado, né? E no mestrado também escrevi os textos de fim de curso, né? E aí fiz o projeto para o doutorado e também emendei com o doutorado, indo para a França, né? Então, até quando chegar aí no ponto, né, os seus, sei lá, de que você orgulha, assim, né? Sim, um dos pontos que eu botei, triunfo, pois é bem pessoal, realmente pessoal, né? Não é um orgulho comparativo, é um orgulho em relação a mim mesmo, né? Como assim, um desafio que surgiu na minha vida, assim, e que eu consegui, né, pelo desejo, né, matar a bola no peito e dar prosseguimento à jogada, que foi ir fazer esse doutorado, né, na França, com a orientação do Clément Rosset. Tem até uma historinha engraçada sobre isso. Enfim, mas com 23 anos, né, é bem novo, né, para não só fazer doutorado, como ir para a França. Exatamente. Assim, um conjunto de circunstâncias diferentes, né? Isso, em outra língua, sem conhecer ninguém, né? Foi uma experiência muito boa e enfim, é isso. Mas fiquei curioso. E crônicas, você parou de escrever, bloqueou geral? A causa exterior acabou? A causa exterior, fui impotente diante da causa exterior. Aí fui me reencontrar. Antes de escrever os artigos, os textos acadêmicos, artigos acadêmicos, antes não, mais ou menos ao mesmo tempo, eu também escrevi artigos de jornal, né, que também eram prazerosos, mas isso é curioso, porque o meu desejo de participar do jornal, e eu quando era bem menor mesmo, acho que, sei lá, 14 anos ou até menos, eu escrevia para o jornal, naquelas participações que tinham na época do Jornal do Brasil, que o leitor podia escrever. Eu estava sempre emplacando um comentário, uma crítica, um disco, um livro e tal, então estava sempre pá. E, bom, um pouco seguindo exemplos também que coloquei aqui numa das respostas, né? Porque o meu pai escrevia para o Globo, para o Jornal do Brasil, então eu meio que... Ele faleceu ano passado, né? Filósofo e intelectual, né? Então tinha essa influência também, né? E aí eu escrevi tudo, e escrevi textos jornalísticos, mas a minha sensação era assim, puxa, me dá tanto prazer, mas é mais ou menos limitado o que eu posso dizer, e
as pessoas leem, gostam, mas tem um lado de entretenimento, que eu não sou contra, mas que passava. E aí isso atiçou mais ainda o meu desejo pela filosofia, para escrever textos que possam, de algum modo, contribuir de uma forma mais duradoura, né? Sem tirar o mérito, enfim, dos textos de jornal. Interessante. Quer dizer, o efêmero acabou sendo, aparentemente, naquele momento, tinha que ser contornado, né? A filosofia traz uma ideia de maior duração, o teu texto, é isso? Exatamente. Exatamente. Isso, para mim, me toca muito fundo. Né? Meio platônico isso. Então, não acho. Não? Não acho platônico. Não, porque, assim, ótima intervenção, né? E Vamos falar. Provocação no melhor sentido. Porque, assim, a filosofia, por exemplo, platônica, né, ela busca essências imutáveis, né, duradouras porque imutáveis. O que o Spinoza busca, por exemplo, e a filosofia da imanência, em modo geral, mas eu penso sobretudo em Spinoza e também um pouco em Nietzsche, o que o Spinoza busca, por exemplo, ele não descarta o termo natureza humana, mas ele critica os universais. E as categorias tomadas como os universais, e as categorias que representariam essência. Né? Quer dizer, então, qual é a crítica de Spinoza? Se você diz assim, existe uma natureza humana e se relaciona com isso como uma definição, uma essência à parte, ou mesmo em Aristóteles, à parte introjetado dentro, né? Como o que dá forma à matéria, você vai ter que buscar algo que tem também, isso está um pouco presente também, de um modo geral, na filosofia oriental. Você tem que alcançar. O que foi me atraindo na filosofia não é o alcançar. O que nos constitui, se a nossa essência, diz Spinoza, é o desejo, que é a nossa potência, que ele chama de conato. Né? Eu não tenho que alcançar, eu tenho que permitir essa expressão e aprender essa expressão na realidade compartilhada e na troca com o outro e com o ambiente. Então, não é platônico, né? É buscar o essencial no singular, né? Justamente porque é o essencial que é a nossa potência no singular e que se expressa inevitavelmente de maneira singular. Perfeito. Eu acabei fazendo o que você ontem comentou sobre a apropriação do seu discurso e fiz uma leitura muito próxima do que está no banquete platônico, da criação da obra de arte, né, que acaba sendo a permanência. Quer dizer, eu peguei o outro viés aí. Mas tem algo em comum. Permanece, só que permanece pela potência imanente e não por uma definição, né? Perfeito. Me interessa muito, eu vou voltar para o roteiro para você poder falar, que você fez dever de casa, mas uma curiosidade também que eu queria que você, se pudesse falar, é que a sua formação, né, o Spinoza, o Nietzsche, o Winnicott, são os três que você mais faz, né, referência. Exato. Depois eu queria que você, em algum momento, também contasse como é que foi seu encontro com eles. Né, em que momento... Claro, conta agora. Eu acho que é bacana. Isso. Então, o meu pai foi, né, a vida inteira, um filósofo tomista, São Tomás de Aquino, e aristotélico, né, aristotélico tomista. E, enfim, isso me lembra, né, o Nietzsche, o pai do Nietzsche era um pastor protestante, né, me lembra um pouco, porque ao mesmo tempo que isso me atraía para a filosofia, né, eu via incoerências entre o discurso e as práticas afetivas, né, do dia a dia, como, enfim, qualquer ser humano, né? Só que me incomodava justamente um discurso que, ao ser metafísico, ao buscar absolutos, inevitavelmente se tornava moral. E aí essa incoerência me incomodava, né? E, então, meio que espontaneamente, né, se a gente fizer uma leitura freudiana de psicanálise selvagem, que talvez tenha também um pouco de verdade, a gente poderia dizer que é para me contrapor a meu pai, né? Enfim. Mas acho que não é, pelo menos não é só isso. E talvez isso não seja o principal. Mas o fato é que eu fui buscando dentro do que eu encontrava em casa, que era a filosofia, eu fui buscando o que eu não encontrava, que era essa compreensão de assim, olha, por que, e aí entra a frase que o próprio Spinoza coloca do La Boétie na ética, né? Por que o homem, o ser humano, pensa
o bem, digamos, e pratica o mal, né? Quer dizer, por que ele pensa de uma forma e não consegue botar em prática? Que é a grande questão da crítica da razão prática, né? Da crítica da razão pura prática do Kant, né? Como que isso acontece? Eu consigo pensar numa coisa e isso não tem efeito na minha vida, na minha ação moral, no meu corpo. E isso é um pouco um tema, uma investigação que sempre me guiou, porque era visceral para mim entender isso. E o que Spinoza vai justamente mostrar, né? É porque esse pensar o bem é dissociado. Esse pensar o bem, ele é uma idealização, ele é metafísico. Né? Então é por isso que ele não incorpora, né, digamos. E o que o Spinoza vai buscar na ética dele, que é reconhecido por qualquer estudioso de Spinoza, por acadêmicos e tudo, como uma terapêutica, ele vai buscar o quê? Um dos aforismos, olha só, misturando os termos com o Nietzsche, né? Uma das proposições, que são verdadeiros aforismos do Spinoza, né? Diz justamente isso. Só um afeto mais forte pode transformar um outro afeto. Então, quer dizer, não adianta eu ter uma ideia da ideia, que é o termo que Spinoza usa no Tratado da Reforma do Intelecto e retoma na Ética, uma ideia da ideia do que seria o bem maravilhoso, tudo perfeito, se justamente essa ideia da ideia está dissociada do que ele chama da ideia do corpo, que é o que eu sinto. Então, isso para mim era muito claramente o X da questão. Uhum. Então, para não haver essa dissociação, e aí isso acabou também contribuindo para me levar para a psicanálise, e não para qualquer psicanálise, porque eu vejo metafísica tanto em Freud, como está no meu livro, onde eu critico a pulsão de morte, né, da editora UFRJ, como em Lacan. Né? Então, isso me levou para a psicanálise, e na psicanálise me levou para o Winnicott, eu vou contar, enfim, as historinhas rapidamente. Mas o caso, né, então, é que então eu fui buscando aos poucos, né? Então no início o meu interesse era pelo jornalismo de ideias, né? Eu era muito influenciado pelo Jornal do Brasil dos anos 80, e em seguida eu me interessei muito pela antropologia urbana, né? Que era justamente pensar as manifestações, as expressões culturais de grupos, né? Na cidade, tentar entender grupos estranhos e às vezes também grupos aos quais eu pertencia, né? E fui indo para essa filosofia da imanência. E aí, quando eu fiz o mestrado, né, a minha dissertação, o título foi Por uma Filosofia Ética, e aí eu já estava mergulhado em Nietzsche, sobretudo, mas também em Deleuze, em Clément Rosset, na filosofia do Clément Rosset, e na época eu me atraía muito pela filosofia do Heidegger. Eu tive um professor de Heidegger sensacional, que tem um texto escrito que não está publicado em livro, mas ele ainda está vivo, enfim, com 80 e poucos anos. Eu tenho vontade de publicar esse texto dele, que eu tenho até hoje datilografado, que foi o Juvenal Rani Júnior. Né? Enfim, e era sensacional. Então, era Heidegger, mas era mais do que Heidegger, era o Juvenal Rani Júnior. Então, essas influências apareceram na minha dissertação de mestrado e eu emendei para ir para a França, como eu mencionei, fazer o doutorado com o Clément Rosset. E aí, com o Clément Rosset, enfim, aí foi uma imersão absoluta, né, no mundo da filosofia. Eu estava lá para isso, mas quem estava lá era eu, né? Quer dizer, então eu sempre amei tudo que está ligado ao corpo, esportes, né? E lá era um paraíso para mim fazer esportes, encontrar amigos através das atividades físicas e randonnée, né? Trilha em montanha e tudo mais. Bom, e o Clément Rosset, ele é filósofo, não era um psicanalista, mas ele, curiosamente, dava um curso, uma disciplina que era de teoria psicanalítica. Uhum. Bom, e esse curso, ele era abarrotado de gente, era num auditório, já ter pelo menos uns 100 alunos toda aula. E na frente da turma, nos primeiros lugares, ali nas primeiras carteiras, tinha vários psicanalistas, né, eu, então, na época, com 23, 24 anos, vários psicanalistas da sociedade, enfim, que limitavam, adultos, mais velhos, que assistiam
e tomando nota, e debatiam e tudo, e aquilo me chamava a atenção, né? Puxa, um filósofo que não é um psicanalista, dá uma aula sobre teoria psicanalítica e tem o respeito, o reconhecimento e atrai, né, assim, para o debate, para aprender tantos psicanalistas. E aquilo foi justamente se juntando com esse desejo que eu tinha em relação à filosofia da imanência, e eu comecei a fazer como eu faço sempre quando me interessa, e sobretudo mais novo, que é comprar um monte de livro. Então eu comprei muito livro, muito, e eu ficava em casa devorando. Você não tinha tido contato prévio, aquilo foi quase que um despertar. Ou, anteriormente você não tinha lido nada. Foi quase que um despertar, porque eu tinha algum contato com o texto freudiano, gostava de algumas coisas e detestava outras. Bom, o meu pai tinha muitos livros de psicanálise em casa, ele mesmo tinha sido analisando, deu um branco aqui, do Hélio Pellegrino, enfim. Então tinha alguma referência, né? Meu pai e minha mãe tinham amigos psicanalistas, enfim, mas não era uma coisa marcante, nem forte, nem evidente. A minha questão era com a filosofia. E nessa aula do Clément Rosset é que eu fui me debruçando na teoria psicanalítica. Quando eu voltei da França, né, defendi o doutorado lá, foi uma sessão maravilhosa, assim, um acontecimento na Universidade de Nice, a sala abarrotada de gente, assim, mas até a moça da cantina foi assistir a minha defesa, então, todo mundo querendo ver a defesa do... enfim, me chamava Petit André, né, do Andrezinho e tal, lá assistindo e tudo mais, foram os padres da igreja, foi todo mundo lá, muita gente, a comunidade foi assistir. Bom, e aí voltei, ok? Quando eu cheguei, eu tive aquela bolsa de pós-doutorado júnior, né, o recém-doutor, e fui para um congresso em Brasília. E eu falo isso, está disponível no YouTube, uma entrevista, o Lázaro Ramos me entrevistou uma vez, ele perguntou isso, eu contei essa história que eu vou contar aqui agora. Aí, lá em Brasília, num ônibus que levava de um prédio ao outro do congresso, eu entrei assim, tinha um lugar vazio, sentei, por acaso tinha um senhor do lado, que é o Narman Harmony, que é um psicanalista winnicottiano, maravilhoso aqui do Rio, né? E que eu não conhecia. E aí, de onde você é? Do Rio? Eu também, eu estou lá em Brasília. E aí, filósofo, psicanalista e tal, e ele começou a falar de Winnicott e eu a falar de Spinoza para ele. E, enfim, aí eu me apaixonei por Winnicott, né? O Narman sempre foi um dos meus melhores amigos, né? Até hoje. Ele se apaixonou por Spinoza também? Foi uma troca integral, não? Mais ou menos. Sim, mas ele não estudou Spinoza. E aí eu comecei a fazer formação com ele no Círculo Psicanalítico, instituição da qual eu sou membro há alguns anos, muitos anos, e fiz um segundo doutorado em teoria psicanalítica na UFRJ. Bom, agora Spinoza, rapidamente, senão o tempo voa. Aí Spinoza, para mim, era só um nome da história da filosofia, eu tinha alguma noção bem básica. Assim. Então, o mestrado, né, o carro-chefe, Nietzsche, tinha também Clément Rosset, tinha Deleuze e tinha um pouco de Heidegger. Aí no doutorado já comecei a criticar Heidegger, já comecei a criticar Deleuze, o Clément Rosset se manteve, Nietzsche se manteve forte, e quando eu estava mais ou menos, assim, acho que um ano e meio no doutorado lá, não, menos de um ano e meio, um ano, talvez menos de um ano, enfim, não sei. Já estava lá, já tinha o esboço, o projeto da tese e tudo. Aí, quando eu cheguei lá, o Clément Rosset ele falou, olha, você vai ter que melhorar a língua francesa para você escrever uma tese integralmente em francês, né? E então você faz assim, você vai para a vida, né? Então, frequenta o bandejão, assiste a aula que você quiser de graduação ou de mestrado, né? Na França o doutorado não tem aula, né? Só tese de pesquisa. Aí, a aula que quiser. E aí eu me senti tipo um parque de diversões, né? Nossa, aulas maravilhosas, assim, aí eu só escolhendo assim, a que eu queria. Aí você chega no início da aula, diz que eu recomendei, você pode assistir como ouvinte, pronto, tudo certo. Fiz lá o meu cardápio de delícias de aulas e fui assistindo. Fiz uma aula que um hegeliano, Robert Sasso, S-A-S-S-O,
Roberto Sassou, hegeliano. Ele estava dando na graduação de autores que não eram os autores que ele estudava, mas, né, enfim, que ele conhecia o suficiente para dar uma aula, que era assim, filósofos ou filosofia do século XVII. Aí tinha, imagina, num curso de graduação de 4 meses, né? Tinha Pascal, Blaise Pascal, né? Tinha Spinoza, Descartes, é um século impressionante, né, André? O século XVII é um século impressionante. Exatamente. Então, tinha Malebranche, que é francês, né, que a gente nem ouve falar muito por aqui, tinha o Leibniz, enfim, então, aquele cardápio ali, ok. E eu lá, assistindo, adorando, anotando, tudo mais, quando chegou em Spinoza, aí é aquela sensação que muita gente tem quando se depara com Spinoza, né? Que eu descrevo com o latim, enfim, conhecido, né? Fiat lux, fez-se a luz, mas é aquela sensação assim de caramba, isso que eu estou buscando há tantos anos. Perfeito. Você encontrou ali. Eu encontro ali. Aí o que eu fiz espontaneamente? Bom, eu morava sozinho, aí um pouco depois, né, eu comecei a estudar Spinoza, ler Spinoza, comprar livro sobre Spinoza. Aí eu peguei a Ética e eu dividi apartamento com um grande amigo meu até hoje, um grande amigo, Frank Torran. E aí eu me tranquei no meu quarto, tipo jejum não estudado, não preparado, com um monte de garrafa d'água, né, e comecei a ler a Ética. Eu fiquei uma semana praticamente trancado no quarto, lendo a Ética, de cabo a rabo. Aí, claro, o que eu não entendia, eu pulava, eu passava, seguia adiante. Então foi aquela imersão maravilhosa, assim, foi experiência de maravilhamento. Maravilha. E aí, a partir daí, quer dizer, então o Spinoza veio por último. E a partir daí ele chegou e já tomou, né, ficou tudo dominado por Spinoza, tomou conta. Muito legal essa história. Não, e é muito interessante como você fala assim da sua caminhada, como uma coisa que eu acho super importante, e aí eu volto à minha questão como professor, né, de jovens, de que você tinha interrogações, né? Você encontrou nesses autores interrogações que já vinham no seu olhar para o mundo, né? Exatamente. E uma outra coisa que você falou também bem bacana, que tem até a ver com a nossa conversa anterior, quando você fala na relação com o pai, né, que você pensou em Freud, e você fala uma coisa assim, você falou assim, talvez não apenas, talvez nem seja o principal. Eu adoro o talvez, né? Porque nesse mundo de tantas ideias, né, por isso que essa pergunta é minha curiosidade, Spinoza, Nietzsche, Winnicott, quer dizer, tem pontos de aproximação, pontos de afastamento, mas a questão é que a gente consegue fazer uma amálgama, né, entendendo que é provável que eles tenham razões de diferentes maneiras, né, de diferentes olhares. Eu acho bem bacana essa sua colocação. Vamos seguir lá no roteiro. Vamos seguir. Spinoza e Winnicott, eu publiquei em 2018, acho, um artigo na minha revista, né, na Trágica, A Grande Identidade Spinoza-Winnicott, que é uma brincadeira com aquela frase do Deleuze, a grande identidade Nietzsche-Spinoza. Né? Muito legal. Eu coloquei a grande identidade Spinoza-Winnicott. Essa revista está disponível na internet? Online, gratuita, Então, essa é uma grande dica. Inclusive, um colega meu, de professor também, de filosofia, perguntou de uma bibliografia para começar o Winnicott. Eu só tenho o Brincar a Realidade, né? E a Realidade, o Ambiente dos Processos de Maturação é um ótimo livro de início, né? E tem muitos livros sobre, né? Tá. Bom, ok, vamos lá. Então, passo para o outro ponto. Você perguntou afetos tristes, né? Exato, vamos falar deles. Bom. Aí eu coloquei, enfim, são tristes mesmo, porque só de ler eu já me entristeço, mas eu botei o que eu chamei aqui, né, de desonestidade intelectual. Aí, enfim, me entristece por quê? Porque, claro, ainda mais no mundo atual de polarização, rótulo, lacração, né? Aí, assim, então, eu já fico imaginando, assim, no Facebook, quem é o desonesto intelectual, vamos linchar ele, não é nada disso, né? É a desonestidade intelectual que eu percebo. Que, claro, é um tipo de defesa psíquica, enfim, mas me entristece, porque tantas vezes, né, a gente que já precisa, todo mundo, né, de tanto apoio, né, tanto dos pais na infância, sobretudo, ao longo da vida, na adolescência, e depois, né, adulto, a gente continua precisando de apoio, né, de apoiar e ser apoiado, e a desonestidade intelectual, ela vem sempre para questionar,
no sentido negativo do questionar, que é muito diferente de uma prática de críticas que a gente, né, tem até a expressão crítica construtiva. A questão não é... O construtivo está dentro da crítica, se a crítica não é desonesta intelectualmente. Né? Se você critica para se sentir superior ao criticado, se você critica porque você quer arrasar com o cara, porque você acha que o que ele está dizendo não pode ser dito, não é, tudo pode ser pensado, tudo pode ser dito. Justamente, vamos argumentar, vamos pensar junto, vamos tentar entender de onde está surgindo esse argumento que eu acho absurdo ou inaceitável. Né? Então, acho que isso aqui é o interessante. A desonestidade intelectual é o oposto, independente de que lado da polarização, justamente a crítica, e é lacradora e é silenciadora por um jogo até perverso moral, né? Assim, de intimidação. Perfeito. Sim. E a gente encontra dos dois lados também, né? Isso não tá claro, exatamente. E você acha que isso tem se acentuado aí no seu tempo como profissional, tempo profissional, como professor? Você acha que isso tem acentuado os ambientes que você vive? Então, eu acho que tem. Acho que tem acentuado, mas sempre existiu. Sempre houve, né? O mundo acadêmico, infelizmente, né? Enfim, como tudo, mas é curioso, assim, enquanto laboratório, tem muito, né? Tem muita rivalidade, muita vaidade, né? Enfim. A revista online bateu aqui, que eu li aqui, trágica. Trágica. Se colocar assim no Google, revista trágica IFIC, IFCS UFRJ, aí aparece. Legal. O artigo que você sugeriu era o da identidade... Então, a grande identidade Spinoza-Winnicott. Spinoza-Nietzsche. Spinoza-Nietzsche não, esse é beleza. Spinoza-Winnicott. E todos os 3 números do volume do ano passado, da Trágica, foram do Clément Rosset. Sim, vou falar. Ótimo. Tá, então, vamos lá. Aí, outra tristeza. Enfim, injustiças, né? Eu coloquei aqui pessoais e sociais. Acho que isso entristece a maioria das pessoas e acho uma pena assim, que, ao entristecer ou ao indignar, muitas pessoas buscam justamente a lacração, o ódio do bem, e isso não existe ódio do bem, né? Então, se as injustiças entristecem, né? A mim entristecem, acho que o principal é compreender no sentido de entender a gênese, né? De onde está vindo isso, né? Qual é a psicologia, o auto-argumento, ou mesmo o auto-engano que está sustentando aquela injustiça, né? Para tentar desconstruir essa formação, né? Enfim, é o que me parece muito mais importante e eficaz, né? Porque nós vamos pegar essa ideia do ódio do bem. O ódio do bem, justamente, eu estou me afetando com ódio, assim como a pessoa que eu estou criticando, né? Ou a quem eu estou me opondo. Então, perfeito. O ódio do bem é bastante... E também uma questão de dissonância cognitiva, você aproximaria aí da desonestidade intelectual também? Também, claro. Concordo plenamente. Né? Se insere, né, nisso que eu tento com Spinoza, né? Spinoza ajudando a psicanálise, pensar nesse termo, que é um termo da psicanálise, mas que eu penso com a teoria do Spinoza, que é a dissociação psíquica, né? Que está na base das passionalidades, das mais simples às mais graves. Né? Bom, a terceira tristeza, né? Aí eu coloquei assim, o amor passional quando se mistura e mesmo se confunde com o sofrimento e com o ódio. Isso também me entristece. Mas, enfim, essa é boa, explica isso aí. Assim, porque a gente está acostumado a pensar o amor passional, talvez de 2 maneiras mais populares. Um são os grandes arrebatamentos da paixão, né? E o outro, que pode estar vinculado ou não, enfim, ao amor romântico, né? Uhum. Bom, o amor romântico me parece assim, pensando no romantismo alemão, que dá base, né, a esse termo, me parece que ele é mais nocivo, justamente porque ele é muito irreal e irrealizante, né? Uhum. Então, o amor romântico, ele só se realiza entre aspas, na verdade não é se realizar, não acontecendo, né? Não por ser platônico, mas porque existiria como se fosse uma teoria da conspiração internalizada.
algum fator externo, né, a família, o sei lá o quê, a sociedade, a política, a cisma do outro, né, que não entende que vai ser muito mais feliz comigo do que com o rival, tá? Enfim, tem sempre algum fator externo que impede, né? E todos os textos do romantismo alemão fica isso bem claro, né? O Jovem Werther do Goethe deixa isso explícito, né? Enfim, vários filmes, né? Fica mote assim também para fazer roteiro de filme. Ok, agora esses arrebatamentos das grandes paixões, aí eu procuro pensar, né, trazer como ferramenta conceitual, e aí dialogando com as ferramentas que o Spinoza propõe, pensar a diferença entre o amor afeto passivo e o entusiasmo. Entusiasmo, né, entel, quer dizer, Deus dentro. Se a gente pensar no Deus de Spinoza, o entusiasmo é a expressão do conatos, é a expressão da potência da vida. Né? Então eu acho assim, que quando uma pessoa se apaixona, né, esse é um tema que eu esmiuço bastante no curso que está à venda, né, no meu site, no profissional. Né? Fala sobre ele. Pois é. O entusiasmo é essa expressão. Então, eu acho assim, quando a gente é arrebatado pela paixão, eu diria, eu tenho a impressão, que existem esses dois fatores. Que, o tradicional, a leitura tradicional é assim, não, é só o amor passional e que na verdade a paixão não é amor. E se tornar amor, vai se tornar algo que é um saco, mas que tem respeito, blá, 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 enfim, aí algo vai ser construído. Eu não concordo, né? Até falei de uma forma jocosa, enfim, mas eu não concordo com essa leitura, eu acho que não corresponde à realidade, porque o arrebatamento passional, ele é muito bom, e não necessariamente a carga de idealização, é claro que sempre tem, não necessariamente a carga de idealização chega a um grau de impedir ou de ser um obstáculo real a uma vivência imanente de potência. Então, eu diria que no arrebatamento passional, amoroso, né, na paixão, existe sempre, ou boa parte das vezes, esses dois fatores misturados, que é o do entusiasmo, que seria uma alegria ativa, e o do amor passional, né, da passionalidade, do descontrole, que aí sim se mistura com o sofrimento, e com frequência, e aí quando o Freud diz, só que o Freud não diferencia amor, alegria ativa, amor, alegria passiva, né, que se mistura com ódio, né? Então, vários fatores na relação interpessoal fazem com que o amor vire ódio. Né? Então, basicamente, em Freud, né? Eu amo. Aí, se ele não me ama, pô, então eu odeio. Né? Enfim, simplificando, mas acho que cada um pensando, né, em si próprio, ou, enfim, em pessoas próximas, acho que dá para entender, infelizmente, isso. E isso me entristece, né? Quer dizer, justamente quando, a partir de uma coisa tão boa, que é o arrebatamento amoroso, e aí eu falo não só do amor maduro, supostamente maduro, eu estou falando mesmo do arrebatamento, né? Tão bonito e tão potente, onde há, no meu entender, entusiasmo, que a parte amor passional seja tão frequentemente pega por uma passionalidade, no sentido forte espinosista do termo, de uma passividade que aí sim, inevitavelmente, se mistura com tristeza, gera tristeza e se mistura com ódio, inclusive. Né? Muito interessante. Muito bom. Vamos seguir, porque a gente vai conseguir passar. Boa, né? Bom, você me pergunta, de fazer provocações aí. Não, imagina. Eu vou rápido também, eu falo demais. Você me pergunta aqui 3 coisas pelas quais eu tenho gratidão. Né? Agora entra um pouco mais a biografia, digamos assim, né? Saindo dos afetos, não sei se... Claro. Bom, vou tentar ser bem sintético. Uma coisa que eu tenho gratidão, ter tido um ambiente intelectual e de boa música com meu pai. Né? Enfim, nossa relação teve vários problemas e várias alegrias, né? E disso eu fico muito grato, né? Não só a ele, como, enfim, ao acaso, né? Ter tido uma mãe amorosa e dedicada, né? Enfim, e juntando os dois, ter tido pais honestos, né? E um terceiro, que eu sei que é curioso, é uma gratidão de ter nascido no Brasil, né?
E acho importante até dizer isso num momento como esse, que está todo mundo Muito. querendo jogar bomba no Brasil, implodir tudo, fugir correndo, não voltar nunca mais, acabar com o país, ou achando que o país, enfim, acabou e tudo mais, né? Claro que, nesse momento, o que me faz ter uma gratidão por ser brasileiro e ter nascido no Brasil, não está em voga no momento presente, que é o que a gente pode chamar do soft power, não? Uhum. Mas esse soft power, mesmo não estando em voga, enfim, o governo, mas mesmo antes, né, a política de modo geral, lutando contra isso, né, mesmo que na diplomacia fosse apoiada, mas de uma maneira geral, a política passional no sentido negativo, né, brasileira, Isso. sempre foi no sentido de degradar isso, né? Isso. O que eu vejo aí, eu morei muitos anos na França e eu rodei pela Europa muito, né, dando aula, dando palestras, também viajando por prazer, né? E é muito nítido, e é estranho, é nítido e é estranho, quando a gente pensa quase 200 países no planeta, num certo sentido, tudo bem, aí, claro, dá para se aproximar na América Latina e tudo mais, mas o Brasil é único, e isso não é uma coisa assim de uma vaidade por si só, é uma constatação que acho que boa parte dos brasileiros que vão para o exterior constatam, quer queiram, quer não. Não é um desejo de constatar, é uma constatação. E isso é paradoxal, porque dentro desse soft power brasileiro, eu acho que a gente se sente, eu me sinto, e acho que não sou só eu, como um cidadão do mundo. E é muito estranho quando você vai para outros países e fica mais tempo, que você percebe que os outros não se sentem. O francês é um francês, o alemão é um alemão, o inglês é um inglês, e isso é muito estranho, porque o brasileiro não se acha um brasileiro. O brasileiro é um ser humano. É espinosista por nascença. Eu sou um modo da substância, uma coisa singular. Como assim? Você é francês identitário? Alemão identitário? Inglês identitário? Que bizarro! Mas como você não entende que isso é só uma expressão né, da sua essência, né, da vida? Enfim, então é muito estranho. E por isso que eu acho que isso está ligado justamente a essa nossa conexão com a ideia do corpo e com o corpo, né? E isso, o Brasil dá para a gente, que a gente queira ou não queira, goste ou não goste, né? E isso eu fico muito grato. Mas vamos lá, né? Não, muito boa. Muito obrigado pela essa resposta aí, foi muito, muito importante para quem está aqui conversando, e imagino que você fale isso também para outros públicos. Muito obrigado pela sua fala, foi muito importante. Bacana. Nem sei se você falou para outros públicos, você veio aqui pela sua pergunta. Mas vamos lá, quais suas forças, né, virtudes próprias? Uma primeira que eu pensei, né, enfim, aí, só para chocar quem não gosta, né, de astrologia, é a obstinação, né? Eu acho, enfim, tem tudo a ver com o meu signo, aí tem amigos próximos, espinosistas, que falam, pô, André, vem com essa crendice. Não é crendice, é a constatação. Não é que eu acho assim, mais uma vez, definição de capricornianos. Nossa, então eu participo mais ou menos da essência capricorniana que está escrita nas estrelas. Não é isso. Define-se um signo. No caso, o meu é Capricórnio, igual o do Deleuze, aliás. Pô, aí diz lá que é obstinado. Aí você olha os outros capricornianos e você vê em volta e vê, caramba, o cara é obstinado mesmo. Aí você olha para si mesmo, caramba, quer queira, vem ou quer queira, quer não. Quer queira, quer não, é constatável. Né? Ainda mais, enfim, né, passado um tempo de vida, você olha assim, puxa, olha só. Isso. Né? Enfim, eu acho uma virtude, né, que vem junto com autonomia, com resiliência. Né? Que sem resiliência a gente não se alegra. Né? Bom, um segundo ponto, eu considero também, né, uma virtude, uma força, conseguir ser sensível sem dramatizar, né? Porque eu acho que a dramatização se mistura com vitimização, se mistura com desespero, né? E isso não necessariamente tem tanta relação assim com sensibilidade, né? Isso, e a sensibilidade, eu, na minha vida, na minha experiência singular, eu associo muito mais a sentir intensamente as coisas, né? E isso, enfim, mais uma constatação. Eu sinto intensamente e acho que isso é uma força também, né? E o terceiro que eu coloquei, esse desejo que eu sempre tive,
né, de compreender, eu botei aqui as coisas da vida e do psiquismo humano, né, sem negar o real, por mais doloroso que seja, né, porque a compreensão não casa com negação, denegação, auto-engano, subterfúgio, né. Quando a gente quer compreender, assim, vamos lá, joga a realidade na cara mesmo, porque compreender é compreender, não é compreender só o que não dói, né. Isso. Então, isso eu também acho uma força, né. Vamos lá, triunfos. Triunfos da minha história, né? Méritos, enfim. Aí eu pensei assim, do que eu me orgulho? Um, eu já mencionei, né? Me orgulho, né? Foi o que aconteceu. Ter feito um doutorado fora do país, né? Dos 23 aos 27 anos. Né? Me orgulho de ser um pai amoroso e presente. Né? Me orgulho muito, e até me emociono só de falar. Né? Bom, e o terceiro, né, que eu me orgulho, né? Eu fico grato ao destino, ao acaso, ao Deus de Spinoza, enfim, por conseguir pensar com clareza, né? É claro que alguém pode olhar e achar, não, você não pensa com clareza, não. Tudo bem, eu acho que eu penso. Vai continuar sendo seja como for, fico grato, assim, né? Acho que é um mérito pensar com clareza, porque tenho a impressão que eu sou bom nisso. Bom. E aí, legados, né? Deixa eu só fazer essa observação, porque a gente está nesse momento de contagem regressiva, né? Porque a live são 9 para as 8 e o Instagram cai, né? Ele corta a gente. Olha só. E você vai falar do legado. Infelizmente vai ser a última coisa que você vai falar. Tá bom, tá ótimo. Mas é importante você falar. Bom, já agradeço. Se tiver, sei lá quando é que vai cortar, né? Agradeço o convite. Foi uma delícia, enfim, falar, pensar em voz alta, né? Muito bom. Realmente boa. Aí você colocou aqui, né? Diga 3 coisas que você escreveria em sua lápide, né? Isso. Acho que é engraçado, né? Acho que eu não escreveria nada, deixa pra lá. Mas, enfim. Aí eu pensei em coisas bonitinhas e que são verdadeiras e sinceras, né? Pensei, primeira coisa, amou a vida. Né? Segunda coisa, me emociono de novo, né? Amou seus filhos, né? Seus entes queridos e as pessoas em geral. Né? E terceira coisa, tentou, né, vamos ver que ainda estou na batalha, né, tentou contribuir com sua obra para um mundo melhor. Vamos ver, né, a gente está no país periférico, que é o Brasil, uma língua que não é lida, né, que é o português, mas vamos lá, me sinto em plena batalha. Gostaria de estar mais ainda, né, e já há mais tempo, mas enfim, é isso, são as vicissitudes da nossa história, da nossa vida, né, enfim, só comentando um pouco sobre isso, né, eu fui vendo, constatando mais uma vez, né, ao longo do meu percurso, né, existe uma geopolítica do pensamento, assim, da difusão do pensamento. Então, a língua portuguesa não ajuda, ser brasileiro não ajuda nesse sentido. Enfim, os filósofos, os acadêmicos, não só no Brasil, na Europa, no exterior, nos Estados Unidos, são vaidosos, infelizmente. Enfim, então existe uma geopolítica. E a gente vai aprendendo, né? Quer dizer, eu vou tentando, eu quero me situar cada vez mais, porque eu quero passar, né, as minhas ideias, essa leitura que eu faço de Spinoza, essa apropriação que eu faço, aí eu já junto o Winnicott, né, com Nietzsche, tem sempre também de fundo, né, um pouco de Deleuze, e eu quero colocar esse bloco na rua, né, para terminar falando, né, do Carnaval do Rio de Janeiro, né? Eu quero botar esse bloco na rua e botar um modo brasileiro. Vamos lá, vamos dar, não é só dar a cara a tapa, eu quero mostrar esse soft power na forma da filosofia. E isso é um desafio prático gigante, né? Mas você tem abraçado, né? Você tem abraçado. Tenho abraçado, tenho muito e quero cada vez mais, né? Porque é isso, né? É interessante quando a gente vê, Nietzsche foi póstumo, né? O quarto livro do Assim Falava Zaratustra, depois de ele publicar os 3 primeiros, não vendeu nada, o editor falou, não tem que publicar 4º livro, não. Se recusou a publicar, e só depois é que ele conseguiu juntar um dinheirinho e fazer... Uns 30, não é isso? Acho que 40. Acho que foram 40 exemplares, né? Que não era da época do digital, que era sob demanda, não. 40 exemplares, né, da 4ª parte do Zaratustra. Ok,
enfim, mas hoje, né, no mundo da comunicação, e justamente num país periférico, numa língua periférica, não sei se as pessoas vão ser póstumas, né? Enfim, não me interessa, eu quero ainda, em vida, espero, né, continuar podendo e cada vez mais avançando para compartilhar, acho que é a palavra, né, não só do mundo digital, como da vida, né? Compartilhar e... Mas você tem percebido esse retorno, né? Você tem um reconhecimento. Essa questão da geopolítica que você fala, a gente tem um tempinho ainda. Quando aparecer o relógiozinho aqui, de 2 minutos, aí eu falo com você, a gente se despede. Tá bom. Legal. Porque dá tempo de a gente se despedir. A minha curiosidade é sobre a geopolítica, essa questão que você fala, da nossa língua, né, no nosso país mais periférico. Você já sabia disso ou você descobriu nessa experiência na França? Descobri na Europa. Descobri na Europa. Foi lá. Mais uma vez, né, a gente se acha, né, modo da substância, cidadão do mundo, mas os outros, não, fica no seu lugar. Então, é estranho. E um brasileiro, não sei se em geral, né, foi a minha experiência, e ele causa estranheza, porque ele é um cara mais solto, mais alegre, com um superego mais tranquilão, né? Mesmo que na prática a gente saiba, né, que enfim, a gente tem os nossos sofrimentos e cobranças como qualquer pessoa, né, justamente enquanto seres humanos e cidadãos do mundo, mas a gente vai vendo que culturalmente, né, o nosso prazer com o corpo, por menor que seja, ou por mais que a pessoa seja tímida, é diferente no mundo, sabe? Então, e a maneira de escrever, então, o que eu ia percebendo é que as minhas ideias impactavam, por exemplo, na hora do almoço do bandejão, né, que eu mencionei. Né? Ficava aquela mesa lotada, sabe? Todo mundo perguntando, querendo ouvir. Era uma experiência maravilhosa. Assim. Eu lá, vamos ouvir o brasileiro falar. Sabe? Tipo, ver um sábio chinês, desceu um sábio do Brasil, lá dos confins do terceiro mundo, lá, e começar a falar e tal. Genial. À medida em que eu fui colocando a colher, né, nos artigos acadêmicos, e contestando certas leituras muito estabelecidas de Spinoza e na filosofia de modo geral, criticar Kant, como assim, né, criticar Hegel, como assim, e aí você vai vendo assim, que aquela coisa assim, vamos argumentar, por que eu acho Kant ruim, né, para dizer com todas as palavras, aí o xingamento, não, claro, o xingamento, ok, vamos tirar a palavra ruim, não precisa, por que eu acho que o Kant resolveu mal certas questões que, no entanto, ele colocou boas? Vamos argumentar, não tem isso, porque aí aqueles pequenos poderes vão mostrando as garras, e são garras afetivas. E são garras afetivas, perfeito. São afetivas, porque não é por mal, claro que a gente pode interpretar que, no fundo, a pessoa está lutando para não perder o posto dela, ela a vida inteira ganhou a vida, defendeu aquilo, acredita naquilo. Mas não é só, digamos, um egoísmo. É porque as pessoas reagem, é reativo. Tem uma dissociação ali que... Né? Quando você deixou de ser exótico, né, de certa maneira, quando deixou de ser exótico, é que aconteceu. O relógiozinho apareceu. Agora vamos... Se eu fosse tocar pandeiro, estava tranquilo. Exato. Mas falar assim, olha só, o pandeiro tem a ver com Spinoza. Não, aí não pode. Aí não, tem, aí não pode. Mas tem, eu vou mostrar para vocês. Aí vamos lá, eles estão esperando, e eu tenho trocado ultimamente, agora na pandemia, né, com eles, está um barato o diálogo. Eu vi, né? Com a Jaquet, né? Você trocou com a Jaquet. Com a Chantal Jaquet, com o Pascal Severac, Laurent Blanc, e aí são críticas legais, críticas de realmente, assim, eu imagino, assim, Group, ele está argumentando, não dá para fingir que ele está tocando pandeiro só. Ele tá mas isso também é uma conquista sua. Isso também é uma conquista. É uma conquista que você teve, né? Isso aí. Agora realmente o reloginho apareceu, 1 minuto. Tá joia. Muito obrigado, André, foi um prazer. Na verdade, você contou sua história, na minha história com a filosofia, você que foi o cara que me despertou para Spinoza, né? Então o tamanho, o peso dessa nossa conversa aqui na minha história. Muito obrigado pela sua atenção, gentileza e naturalmente pelo seu trabalho, né? Parabéns pelo trabalho. Grande abraço. Bacana, Silvério. Muito obrigado. Um abraço a todo mundo que está aí acompanhando. Com todo carinho. Abraço virtual, com todo carinho. Sigamos juntos. E firme. Valeu. Um abração.